No chá revelação do nosso bebê, cercado por familiares, amigos e câmeras, minha esposa me entregou os papéis do divórcio e disse a todos que estava me deixando. Ela queria me destruir publicamente. Ela me queria atordoado, humilhado, exposto. E por alguns segundos, o silêncio foi insuportável. Então eu disse uma frase, apenas uma. A multidão congelou, os rostos mudaram, o sorriso dela desmoronou. E naquele momento, a história que ela construiu cuidadosamente por meses se despedaçou completamente. Aquele dia deveria me destruir. Em vez disso, acabou com ela. Antes de compartilhar o que realmente aconteceu, quero saber se você está aqui comigo. Isso não é fácil de dizer em voz alta. Se você está ouvindo, deixe um simples oi nos comentários ou me diga de onde você está assistindo. Às vezes, saber que alguém está aí faz toda a diferença. Obrigado. E agora, deixe-me contar tudo. Se histórias sobre Trahayan, Verde e Força Silenciosa ressoam com você, considere se inscrever neste canal. Esses são momentos reais sobre os quais as pessoas não falam o suficiente. E seu apoio ajuda essas histórias a chegarem àqueles que mais precisam delas. Meu nome é Ricardo Caldas, e esta é a minha história. Eu tinha 31 anos quando tudo ainda parecia normal, visto de fora. Eu estava casado há vários anos, tempo suficiente para nos acomodarmos em um ritmo que parecia firme, previsível e, pelo menos no papel, bem-sucedido. Eu trabalhava em uma área que recompensava a cautela e a análise. O tipo de trabalho onde emoções eram passivos e paciência era moeda de troca. Essa mentalidade não parava quando eu saía do escritório. Ela me seguia até em casa. Eu acreditava que a estabilidade era algo que se protegia, evitando atritos desnecessários. Se algo podia ser amenizado, eu amenizava. Se uma discussão podia ser adiada, eu adiava. Controle, para mim, não era sobre dominância. Era sobre contenção. De fora, nosso casamento parecia sólido. Sem brigas públicas, sem saídas dramáticas, sem escândalos sussurrados. Amigos nos descreviam como um casal sem drama. O tipo de par que as pessoas presumiam que duraria simplesmente porque não implodíamos ruidosamente. Em jantares, aniversários, eventos de trabalho, desempenhávamos bem nossos papéis. Sorríamos. Aparecíamos juntos. Sabíamos quais detalhes compartilhar e quais manter vagos. E na maioria das vezes, isso era o suficiente. Geralmente, eu era quem cedia primeiro. Não porque me sentisse pequeno, mas porque acreditava que o compromisso era o espinha dorsal da longevidade. Se ela queria algo resolvido de uma certa maneira, eu me ajustava. Se uma discordância surgia, eu deixava esfriar em vez de insistir. A paz, eu pensava, era construída a partir de pequenas concessões ao longo do tempo. Quando ela me disse que estava grávida, pareceu a confirmação de que o esforço silencioso tinha valido a pena. Aquele seria nosso primeiro filho. Um marco limpo, uma linha na areia separando qualquer distância que tivesse se infiltrado antes do futuro que estávamos prestes a construir. Eu disse a mim mesmo que quaisquer lacunas existentes entre nós se fechariam naturalmente quando estivéssemos caminhando em direção a algo maior do que nós dois. Uma família tem um jeito de simplificar prioridades. Pelo menos era nisso que eu acreditava na época. Foi ela quem sugeriu o chá revelação. Não um pequeno. Não apenas nós dois cortando um bolo em casa. Ela queria algo planejado, visível, compartilhado. Família de ambos os lados, amigos, colegas, um evento real. Ela falava sobre isso como se fosse óbvio, algo que pessoas como nós deveriam fazer. Eu não questionei. Não criei caso com a lista de convidados, o local, a escala. Se importava para ela, isso era razão suficiente. Então concordei plenamente, sem condições. Nas semanas que se seguiram, foquei na logística que podia controlar. Horários de trabalho, finanças, preparações práticas.
Deixei que ela assumisse a liderança da celebração em si. Aquela divisão de trabalho parecia natural. Ela sempre foi melhor na apresentação. Eu cuidava da estrutura. Ela cuidava da aparência. Nada estava abertamente errado. Não de uma forma que eu pudesse apontar e dizer: ali, esse é o problema. Mas pequenas coisas começaram a parecer ligeiramente fora de sincronia. Nossas rotinas não se alinhavam tão perfeitamente como costumavam. As conversas terminavam mais cedo. A proximidade física suavizou e depois se espaçou. Cada mudança vinha com uma explicação razoável. Cansaço da gravidez, estresse, hormônios. Aceitei tudo, sem resistência. Eu não investiguei. Eu não acusei. Eu nem sequer nomeei o sentimento. Naquele ponto, eu ainda acreditava estar pisando em terreno sólido. Só não percebia o quão cuidadosamente aquele terreno havia sido montado. A primeira coisa que notei não foi dramática. Foi a repetição. O celular dela estava sempre virado para baixo. Não ocasionalmente, sempre. Quando vibrava, ela olhava para a tela antes de decidir se pegava. E quando pegava, ela se afastava. Em algum momento, a senha mudou. Ela nunca mencionou, e eu nunca perguntei. Sempre respeitamos a privacidade um do outro. Ou pelo menos era assim que eu enquadrava a situação. As conversas tornaram-se funcionais. Informações necessárias eram trocadas, consultas, planos, horários, mas qualquer coisa mais profunda estagnava. Rapidamente. Se a tia e eu tentássemos demorar em um assunto, para perguntar como ela estava se sentindo ou o que estava pensando, as respostas encurtavam. Cansada, ocupada, depois. Sempre depois. A agenda dela mudou de maneiras que não se encaixavam muito bem. Tarefas na rua que demoravam mais do que o esperado. Coisas rápidas que se estendiam por horas. Obrigações de última hora que apareciam sem contexto. Nada daquilo era impossível. Apenas impreciso. E a imprecisão, eu sabia por experiência, é onde os padrões se escondem. Eu não a confrontei. Não verifiquei o celular dela, nem exigi explicações. Em vez disso, comecei a fazer o que vinha naturalmente para mim, observar. Prestei atenção nas datas, no tempo, na frequência com que certas explicações se repetiam. Comparei o que foi dito hoje com o que tinha sido dito na semana passada. Eu não mantinha uma lista, mas também não esquecia. A primeira inconsistência objetiva apareceu nas nossas finanças. Uma cobrança que eu não reconheci. Não era alarmante por si só. Nós dois gastávamos dinheiro livremente o suficiente para que pequenas surpresas não fossem incomuns, mas a localização chamou a atenção. Um lugar que eu não conhecia, num horário em que ela tinha me dito que estava em outro lugar. Olhei para trás e encontrei outro dia diferente, mesmo padrão. Ainda assim, não tirei conclusões precipitadas. Disse a mim mesmo que havia explicações que eu ainda não tinha ouvido. Eu não estava pensando em infidelidade, não diretamente. Do que eu tinha certeza, era mais simples. Algo estava sendo escondido. O momento que mudou tudo aconteceu por acidente. Eu estava passando por um quarto, perto do qual não tinha motivo para parar quando ouvi a voz dela. Baixa, cuidadosa. A porta não estava totalmente fechada. Eu não estava tentando ouvir, mas assim que captei o tom, não consegui ignorar. As palavras em si estavam fragmentadas, sem nomes, sem admissões, mas certas frases se destacaram. Terminar era antes de todos, para que ele não possa controlar como isso vai parecer. Eu não me movi. Eu não interrompi. Esperei o tempo suficiente para saber que a conversa não era destinada a mim. Então me afastei silenciosamente, minha presença ainda não descoberta. Aquele foi o momento em que minha suspeita mudou de forma. Aquilo não era sobre um erro privado. O que quer que estivesse acontecendo tinha um público em mente. Havia intenção por trás, planejamento, timing.
A linguagem não era emocional, era estratégica. Mais tarde, naquela noite, repassei aquelas frases contra tudo o mais que eu tinha notado. E um detalhe veio à tona com um desconforto claro. O chá revelação, a lista de convidados, as câmeras, o cenário cuidadosamente curado. Pela primeira vez, considerei a possibilidade de que o evento que eu acreditava ser para celebrar nosso futuro pudesse ter sido projetado para redefini-lo. Não de forma privada, mas publicamente. Eu ainda não agi, não externamente, mas daquele ponto em diante, parei de presumir que o chão abaixo de mim era neutro. O que eu ainda não sabia era quão cuidadosamente aquele palco estava sendo construído, ou quão perto eu já estava da borda dele. Depois daquela noite, parei de me perguntar como ela se sentia. Não foi uma decisão consciente a princípio. Aconteceu silenciosamente, do jeito que as prioridades mudam quando algo fundamental altera sua forma. Percebi que tentar entender as emoções dela não levaria a lugar nenhum que fosse útil. Quaisquer explicações que existissem não eram mais relevantes para o que eu precisava fazer a seguir. Aquilo não era mais sobre reparar a proximidade ou restaurar a confiança. Era sobre clareza, sobre posição. Comecei a pensar em termos de exposição em vez de intimidade. Se algo ia acontecer, e a essa altura eu tinha certeza de que iria, não se desenrolaria a portas fechadas. Aconteceria onde existissem testemunhas, onde narrativas fossem formadas instantaneamente e solidificadas com a mesma rapidez. Esse entendimento mudou tudo. Parei de buscar tranquilidade e comecei a buscar estrutura. Ampliei meu foco. Não bastava mais observá-la. Prestei atenção em quem se movia ao redor dela, quem aparecia sem explicação, quem parecia saber detalhes que eu ainda não tinha sido informado. Reuniões familiares tornaram-se mais reveladoras do que momentos privados. Notei como um parente específico aparecia com frequência crescente, não apenas fisicamente presente, mas estranhamente informado. Planos sobre os quais eu tinha ouvido falar minutos antes já eram familiares para eles. Decisões que deveriam ter sido discutidas comigo primeiro eram tratadas como conhecimento compartilhado em outros lugares. Não era explícito. Nada que você pudesse apontar e acusar alguém. Mas padrões não precisam se anunciar para serem reais. Comparei horários, datas, localizações, mensagens. Ouvi não apenas o que era dito, mas como era dito. Certas pausas, certos olhares trocados quando eu entrava em uma sala. Havia coordenação ali. Um timing que parecia ensaiado em vez de espontâneo. O que quer que fosse aquilo, não tinha acontecido uma vez. Vinha acontecendo há um tempo. Essa constatação não me deixou com raiva. Ela me tornou preciso. Eu precisava saber onde eu estava legal e financeiramente antes que qualquer outra coisa mudasse. Então, encontrei-me com um advogado sob o pretexto de planejamento de rotina. Sem conversa sobre divórcio, sem acusações, apenas perguntas. Qual exposição existia? Que documentação importava? Quais passos protegiam em vez de provocar? Comecei a separar registros, fazer backups, tirar cópias. Nada dramático, nada que levantasse suspeitas, apenas o suficiente para garantir que se eu perdesse o controle da história, não perderia o controle do meu equilíbrio. Havia uma última variável que eu não podia ignorar. Organizei o teste silenciosamente, sem anúncios, sem conversas, sem confronto. Enquadrei isso como preparação, como algo responsável. Se a pior versão dos eventos se mostrasse verdadeira, eu precisava de uma resposta definitiva, não de especulação. Eu não queria agir com base em suposições. Eu queria certeza. Daquele momento em diante, o chá revelação deixou de ser uma celebração na minha mente. Tornou-se um ponto fixo, um momento para o qual tudo estava se movendo. Não tentei mudá-lo. Não o desacelerei.
Inclinei-me para o papel que ela esperava de mim. O marido agradável, o homem que confiava, que seguia o fluxo. Se ela acreditava que eu não sabia de Nershada, essa crença se tornava minha maior vantagem. Quando os resultados do teste foram agendados, eu já tinha aceitado que o que quer que acontecesse a seguir não seria silencioso. Viver duas realidades ao mesmo tempo é exaustivo de maneiras que você não antecipa. Na superfície, nada mudou. Eu aparecia quando devia. Acenava com a cabeça durante conversas sobre decorações e listas de convidados. Oferecia opinião quando solicitado e recuava quando não era. Sorria nas fotos. Agradecia às pessoas pelos parabéns. Desempenhei meu papel sem desvios. Por dentro, tudo era medido. Cada interação se tornava um dado. Observei como ela gerenciava a lista de convidados com um cuidado incomum. Como certos nomes eram adicionados sem discussão e outros silenciosamente removidos. Notei como o cronograma do evento se tornava cada vez mais rígido. Quem falaria primeiro, onde as pessoas ficariam, quando certos momentos aconteceriam. Não era apenas organizado, era roteirizado. E lentamente, inconfundivelmente, eu estava sendo excluído do centro daquilo. Decisões eram tomadas ao meu redor, não comigo. Eu era informado, não consultado. Quando as pessoas faziam perguntas sobre o evento, olhavam para ela, mesmo quando a pergunta era sobre nós. Eu não era excluído abertamente. Eu era minimizado. Então veio o requadramento. Comecei a ouvir ecos de mim mesmo através de outras pessoas. Comentários feitos de leve, quase como desculpas. Como eu parecia distante ultimamente. Como eu estava difícil de ler. Como o estresse tinha me deixado retraído. Nada disso era abertamente hostil, mas carregava uma implicação silenciosa, um reposicionamento suave, o tipo que prepara uma audiência antes do ato principal. Rastreei isso e não precisei procurar muito. Ela vinha falando cuidadosamente, seletivamente, não mentindo descaradamente, mas moldando impressões, pintando a si mesma como paciente e a mim como ausente. Ainda não era sobre virar as pessoas contra mim. Era sobre fazer com que não ficassem surpresas quando algo acontecesse. Foi quando eu soube que o timing não era acidental. Confirmei isso logo depois. Uma conversa ouvida por acaso. Um comentário passado, em segunda mão, o suficiente para estabelecer que ela pretendia fazer uma declaração no próprio evento. Não depois, não em particular. Ali, na frente de todos, no momento em que a atenção e a emoção estariam no auge. A pressão não estava em saber disso. A pressão estava em ficar imóvel. Gravei o que pude, sem ser óbvio. Mensagens, conversas de planejamento, sinais sutis que revelavam a intenção sem soletrá-la. Não as reuni por raiva. Eu as reuni porque, assim que o momento chegasse, não haveria tempo para explicar, apenas para confirmar. Não era sobre vencer uma discussão. Não era sobre provar que alguém estava errado. Era sobre controlar o momento em que a história endureceria em algo permanente. Àquela altura, eu entendi as regras do que nós dois estávamos fazendo. Ela estava apostando no espetáculo e na emoção. Eu estava apostando no tempo e na contenção. E até o dia chegar, meu trabalho era simples. Parecer alheio. Manter-me presente. Não dizer nada que não pudesse ser retirado. A parte mais difícil não era segurar a verdade. Era carregá-la com calma, sabendo exatamente onde ela deveria pousar. Quando a semana final chegou, tudo já estava em movimento. Na superfície, nada sugeria conflito. Estávamos nos preparando para o mesmo evento, falando sobre os mesmos detalhes, vivendo os mesmos dias. Mas sob aquela agenda compartilhada, não estávamos mais nos movendo na mesma direção. Estávamos nos preparando para resultados opostos. Cada um convencido de que o outro não entendia completamente o que estava por vir. Ela acreditava que eu ainda não sabia. Essa crença moldava a maneira como ela se comportava perto de mim.
Havia um novo tipo de confiança no tom dela, sutil, mas inconfundível. Decisões eram anunciadas, não discutidas. Perguntas eram respondidas rapidamente, quase com impaciência, como se ela já estivesse ensaiando um futuro onde minha opinião não importava mais. Ela falava comigo do jeito que as pessoas falam quando acham que a parte difícil já passou. Eu a deixei pensar isso. Eu sabia que o chá revelação seria o momento que ela escolheu para agir. Nem antes, nem depois. Ela queria a audiência, o timing, o pico emocional que faria todo o resto parecer secundário. Se ela fosse atacar, seria ali, onde as reações seriam imediatas e irreversíveis. Esse entendimento reduziu minhas opções a uma só. Encontrei-me com meu advogado novamente, silenciosamente, eficientemente, sem drama, sem declarações. Revisamos tudo uma última vez: contas, ativos, exposição, contingências. Tudo o que podia ser protegido, sem chamar atenção, foi protegido. Tudo o que precisava de documentação foi documentado. Não movimentei dinheiro de maneiras óbvias. Não mudei padrões que pudessem ser notados. O objetivo não era provocar suspeitas. Era garantir que, quando o momento chegasse, eu não estivesse pisando em terreno instável. Cada ação foi projetada para não deixar rastro visível. Então, os resultados chegaram. Abri o envelope sozinho. A resposta era definitiva, clara, final. A criança que ela estava carregando não tinha o meu DNA. Eu não me sentei. Eu não andei de um lado para o outro. Não sentia a adrenalina que as pessoas descrevem quando algo catastrófico acontece. Em vez disso, houve uma espécie de recalibração silenciosa. Uma lenta mudança interna, onde as últimas peças se encaixaram e formaram uma imagem que eu não podia mais ignorar. Isso não era apenas traição. Não era nem mesmo apenas decepção. Eu tinha sido escalado para um papel desde o início, uma parte projetada para ser interpretada de forma convincente até que não fosse mais necessária. A distância, o segredo, a narrativa pública que ela vinha moldando. Tudo fazia sentido agora, não emocionalmente, mas estruturalmente. Eu não deveria questionar. Eu deveria ser surpreendido publicamente. Eu não a confrontei. Não dei dicas do que sabia. Não mudei meu comportamento de nenhuma maneira perceptível. Dobrei os resultados cuidadosamente e os coloquei onde eu pudesse acessá-los quando a hora chegasse. O que importava agora não era o que ela tinha feito, era quando eu escolheria falar. Se eu reagisse em particular, tudo seria contido, gerenciado, redirecionado. A história mudaria silenciosamente e eu perderia a única vantagem que me restava. Mas se eu permanecesse em silêncio, se eu a deixasse acreditar que estava no controle até o momento em que ela pensasse ter vencido, então toda a estrutura que ela construiu desmoronaria sob seu próprio peso. Então, tomei uma decisão. Não cancelei o evento. Não ajustei a lista de convidados. Não avisei ninguém. Continuei exatamente como planejado. Daquele ponto em diante, cada hora parecia deliberada. Cada interação era um teste de contenção. Eu não estava mais esperando pela verdade. Eu já a tinha. Eu estava esperando pelo momento em que ela importaria mais. Os dias que antecederam o evento foram cheios. Familiares apareciam com mais frequência. Amigos checavam como estávamos. As conversas se multiplicavam, carregadas de antecipação e curiosidade. A casa parecia cheia mesmo quando estava quieta, como se estivesse prendendo a respiração junto com todos os outros. Quanto mais nos aproximávamos, mais pesado o ar ficava. Ela se apoiava nisso. Perto dos outros, ela era calorosa e aberta. Ela falava sobre a gravidez com uma vulnerabilidade ensaiada, enquadrando-se como cuidadosa, sobrecarregada, fazendo o seu melhor. Notei com que frequência ela mencionava o estresse, com que frequência ela fazia referência a se sentir sozinha.
Não era uma crítica aberta. Não precisava ser. A implicação fazia o trabalho por ela. Enquanto isso, eu era descrito como distante, não cruel, não agressivo, apenas ausente, preocupado. Difícil de alcançar emocionalmente. Era sutil o suficiente para que ninguém desafiasse diretamente, mas claro o suficiente para que um padrão se formasse. As pessoas começaram a me fazer perguntas que não eram realmente perguntas, checando, testando as águas, vendo como eu responderia. Eu não neguei nada. Eu também não confirmei. O silêncio naquele contexto era lido da maneira que eles quisessem ler, e eu deixei acontecer. Algumas noites antes do evento, deparei-me com algo que não esperava ver tão claramente. Documentos preparados e guardados, finalizados, prontos. Um conjunto de papéis que não pertencia a nenhum futuro que estivéssemos construindo juntos. Ela já havia se preparado para o fim. O timing era preciso. A intenção inconfundível. O plano era colocá-los em minhas mãos no momento exato em que a sala estivesse cheia e as emoções estivessem altas. Não haveria privacidade, nem amortecedor, nem chance de recuperar o equilíbrio antes que a narrativa se consolidasse. Aquilo confirmou o que eu já sabia. Não havia caminho de volta a partir disso. Nenhuma versão dos eventos onde as coisas fossem tratadas com tranquilidade ou respeito. A humilhação era intencional. O cenário era parte do design. O que ela estava contando, do que tudo dependia, era a minha reação. Ela esperava choqueticocó, raiva, chove, confusão, um desmoronamento público que justificaria tudo o que ela já vinha dizendo às pessoas. Toda a estrutura do plano dela dependia de eu perder o controle tempo suficiente para que a versão dela dos eventos se assentasse. Essa constatação simplificou meu papel completamente. Eu não precisava discutir. Eu não precisava me defender. Eu não precisava explicar meses de silêncio ou observação cuidadosa. Tudo o que eu precisava era de uma frase. Algo inegável. Algo que não pudesse ser requadrado ou suavizado. Algo que congelasse a sala antes que qualquer um tivesse tempo de decidir como se sentia a respeito. Aceitei naquele momento que eu perderia algo. Não importava o que fizesse. A imagem do marido calmo e acomodado. A ilusão de estabilidade que as pessoas associavam a mim. Essa versão de mim mesmo não sobreviveria ao que estava por vir, mas eu ganharia o controle da verdade. Na noite anterior ao evento, eu não estava nervoso. Eu não estava com raiva. Eu estava firme de uma maneira que não sentia há meses. Tudo o que precisava ser feito, estava feito. Tudo o que precisava ser conhecido, já era conhecido. Não havia nada sobrando para preparar. Apenas um momento sobrando para chegar. A manhã do chá revelação chegou clara e brilhante. O tipo de dia que as pessoas descrevem depois como perfeito, como se o próprio clima tivesse escolhido um lado. Nosso quintal tinha sido transformado durante a noite. Tendas brancas alinhavam o gramado. Tecido macio pendia de estruturas de madeira. Mesas estavam arranjadas com simetria cuidadosa, decoradas com flores escolhidas para saírem bem nas fotos de qualquer ângulo. Detalhes em rosa e azul estavam por toda parte, equilibrados com precisão para que nada parecesse prematuro. No meio da manhã, as pessoas começaram a chegar. Família de ambos os lados, amigos que eu não via há anos, colegas de trabalho que nos conheciam apenas através de conversas educadas e histórias curadas. Celulares já estavam fora, gravando, postando, documentando. Aquilo não era uma reunião privada. Era uma performance, quer alguém admitisse ou não. Fiquei ao lado dela sorrindo quando esperado, cumprimentando as pessoas conforme se aproximavam. Eu me sentia firme, não anestesiado, não distante, focado. Eu sabia exatamente onde estava e por quê. Não haveria segunda chance depois daquele momento. O que quer que acontecesse naquele dia se tornaria a versão dos eventos que as pessoas lembrariam
repetiriam e acreditariam. Ela se movia pela multidão sem esforço, confiante, calorosa, no controle. Ela ria facilmente, aceitava os parabéns, colocava as mãos nos ombros, guiava as conversas para onde queria que fossem. Cada detalhe se desenrolou de acordo com o plano que ela havia construído. A ordem dos eventos, o timing, o posicionamento. Observei ela dirigir o fluxo, sutilmente, garantindo que, quando chegasse a hora, todos já estivessem olhando na mesma direção. No centro de tudo estava a caixa, preparada para a revelação. Câmeras a circulavam. Os convidados se reuniram mais perto. Alguém pediu atenção, e o zumbido baixo da conversa desapareceu na antecipação. Este era o momento que ela havia escolhido. Eu podia sentir isso na maneira como ela ficou mais ereta, no breve olhar que me deu, que carregava mais certeza do que afeto. A contagem regressiva começou. Risos, aplausos. A caixa foi aberta e a cor explodiu no ar. Vivas seguiram instantaneamente, altos e alegres, espalhando-se pelo gramado. Por alguns segundos, tudo correu exatamente como deveria. Sorrisos, lágrimas, celebração. Então ela se virou para mim. Ela me entregou um envelope. Foi deliberado, lento o suficiente para as pessoas próximas notarem, sutil o suficiente para parecer íntimo. A reação que ela esperava não veio imediatamente. A confusão ondulou primeiro, depois o silêncio, enquanto ela falava claramente, anunciando sua decisão de encerrar o casamento. As palavras aterrissaram com força. As conversas pararam. Os celulares congelaram no meio da gravação. Cada olhar se voltou para mim. O silêncio era absoluto. Este era o momento para o qual ela havia se preparado. O choque, a exposição, o desequilíbrio. Ela esperava emoção, raiva, colapso, qualquer coisa que confirmasse a história que ela já vinha contando. Eu não dei isso a ela. Eu não abri o envelope. Eu não falei imediatamente. Deixei o silêncio se estender apenas o suficiente para quebrar o ritmo que ela havia estabelecido. Quando falei, minha voz estava uniforme, calma, medida. Eu disse uma frase. Nada dramático, nada cruel. Apenas a verdade, dita claramente, sobre a criança que ela estava carregando e o que os resultados haviam mostrado. O efeito foi imediato. A energia no espaço mudou tão rapidamente que pareceu físico, como se o ar tivesse sido sugado de uma sala. As pessoas olhavam de mim para ela, tentando reconciliar o que tinham acabado de ouvir. Ninguém falou. Ninguém riu. A celebração tinha parado no meio da respiração. Eu não levantei minha voz, não acrescentei mais nada, não precisei. O que eu disse não podia ser requadrado ou interrompido. Não dependia de emoção ou interpretação. Simplesmente existia. Pela primeira vez naquele dia, ela não estava guiando o momento. Eu estava. O rescaldo se desenrolou em camadas. A princípio, houve confusão. As pessoas sussurravam umas para as outras, incertas sobre o que tinham permissão para perguntar. Alguns recuaram instintivamente, como se a distância pudesse esclarecer as coisas. Outros permaneceram congelados. Celulares ainda apontavam para frente, incertos se continuavam gravando ou se guardavam. Famílias se agruparam instintivamente, conversas se fragmentando. Eu fiquei onde estava. Eu não expliquei. Eu não me justifiquei. Eu esperei. Quando falei novamente, foi apenas para confirmar o que já tinha dito. Forneci os resultados quando solicitados. Reconheci a autenticidade deles sem elaborar sobre como ou quando os obtive. Não guiei ninguém pelo processo. Não relatei meses de silêncio ou observação cuidadosa. A verdade não exigia uma narrativa. Ela se sustentava sozinha. Então abordei o resto. Afirmei claramente que houve engano além do que já era óbvio. Que a situação envolvia alguém de dentro do círculo familiar. Alguém presente naquele dia. Alguém de confiança. Eu não dramatizei.
Não apontei, nem acusei com raiva. Nomeei a realidade e deixei as implicações aterrissarem onde deveriam. Elas aterrissaram rapidamente. A reação foi visceral. O choque deu lugar ao reconhecimento. As conversas mudaram de tom. Algumas pessoas se viraram. Outras olharam abertamente. Linhas foram desenhadas, sem ninguém anunciá-las. A sala, uma vez unificada em celebração, separou-se em silêncio e julgamento. Eu não me demorei. Tirei meus próprios documentos, então, não como uma resposta, mas como uma conclusão. Expliquei que os arranjos já haviam sido feitos, que nada que acontecesse naquele dia me deixava desprotegido ou despreparado, que a narrativa da surpresa não se aplicava a mim. Não havia discussão a ser feita depois daquilo. Saí do evento, sem cerimônia, sem discursos, sem últimas palavras. Não fiquei para responder perguntas ou absorver reações. Eu tinha dito o que precisava ser dito. Tudo ao mais ecoaria por conta própria. Atrás de mim, a imagem que ela havia construído se desfiava em tempo real. O controle em que ela confiava desapareceu no momento em que ela não dirigia mais a história. O que restou foi a exposição. Pública, inegável e impossível de suavizar. Não me senti triunfante enquanto me afastava. Senti que tinha encerrado um ciclo. Os meses de silêncio, a contenção, a decisão de esperar em vez de confrontar, tudo levou a essa única troca. Não um confronto alimentado pela raiva, mas uma correção entregue com precisão. Eu tinha perdido essa versão de mim mesmo que as pessoas esperavam ver naquele dia. O marido agradável, a presença previsível, mas saí com algo mais importante. A verdade intacta e incontestada. E isso foi o suficiente. A verdade intacta e incontestada. E isso foi o suficiente. Por um momento, depois que parti, o mundo pareceu estranhamente quieto. Não pacífico, apenas mudo, como se alguém tivesse baixado o volume de tudo o que costumava importar. Dirigi sem música, sem direção a princípio, achando a estrada decidir para onde eu ia. Minhas mãos estavam firmes no volante, mas meu peito parecia oco, como se algo essencial tivesse sido removido sem aviso ou anestesia. Eu não estava mais chocado. Essa fase tinha passado. O que persistia era algo mais complexo, uma colisão entre alívio e perda, lógica e luto. Eu tinha feito o que precisava ser feito. Eu sabia que cada passo, cada pausa, cada momento de contenção tinha sido deliberado. E ainda assim, saber que algo era necessário não tornava aquilo indolor. A versão da minha vida que eu estava vivendo, aquela construída sobre compromisso e resistência silenciosa, tinha desaparecido. Agora, eu mesmo a tinha desmantelado, peça por peça, na frente de testemunhas. Isso exige um tipo de coragem sobre a qual as pessoas não falam, não do tipo barulhento. O tipo que não parece heróico até muito mais tarde, se é que algum dia parece. A primeira ligação veio antes mesmo de eu chegar à rodovia. Era minha mãe. Deixei tocar, não porque não a amasse, mas porque precisava de tempo para entender o que estava sentindo antes de tentar explicar para outra pessoa. Quando finalmente atendi, a voz dela estava tensa, controlada, daquele jeito que os pais ficam quando tentam não piorar as coisas. "Você está bem?" ela perguntou. Era uma pergunta simples, mas carregava o peso de tudo o que acabara de acontecer. Eu disse a verdade a ela. Não a história completa, não os detalhes, mas a verdade emocional. Que eu estava seguro, que não estava desmoronando, que precisava de espaço. Ela não insistiu. Ela me conhecia bem o suficiente para ouvir o que eu não estava dizendo. Outros não foram tão cuidadosos. Mensagens inundaram meu celular nas horas seguintes. Algumas eram de apoio, algumas confusas, algumas claramente pescando informações. As pessoas queriam contexto, explicações, lados. Elas queriam a história empacotada de uma forma que pudessem digerir rapidamente e seguir em frente. Não lhes dei nada. O silêncio, eu tinha aprendido,
Ainda era meu para usar. Naquela noite, sozinho pela primeira vez em anos, o peso de tudo finalmente se assentou. Sentei-me em um quarto que não pertencia a mais ninguém, cercado por um silêncio desconhecido, e me deixei sentir o que vinha adiando. Não arrependimento, nunca isso, mas luto. Você pode lamentar um futuro, mesmo quando sabe que ele nunca foi real. Você pode sentir falta de uma pessoa, mesmo quando aceitou que ela não é quem você pensava que fosse. O sono não veio facilmente. Quando veio, foi superficial e fragmentado, cheio de conversas meio lembradas e imagens que não correspondiam mais à realidade. Acordei antes do amanhecer com a sensação de que algo mais estava por vir. Não outro confronto, não outra revelação, algo mais silencioso, mais pessoal. Os dias seguintes me testaram de maneiras que o momento público nunca poderia. Houve conversas legais que exigiram precisão e paciência. Reuniões onde meu nome era discutido como se fosse um estudo de caso em vez de uma pessoa. Mantive-me focado, distante. Eu tinha aprendido o valor de separar a emoção da ação. Era a única maneira de seguir em frente sem ser puxado de volta para o caos. Mas havia outra camada para a qual eu não tinha me preparado totalmente. A ausência, sem mensagens checando, sem rotinas compartilhadas, sem o ruído de fundo de outra pessoa movendo-se pelo mesmo espaço. Eu tinha subestimado o quão alto o silêncio pode ser quando é novo. Forçou a reflexão, forçou perguntas que eu tinha evitado enquanto tudo o mais estava acontecendo. Será que ignorei os sinais porque era mais fácil? Será que confundi resistência com lealdade? Essas perguntas não me acusavam, mas exigiam honestidade. E a honestidade eu estava mal aprendendo. Não deixa de ser difícil só porque a pior parte acabou. Então algo inesperado aconteceu. Uma carta chegou. Não um e-mail, não uma mensagem de texto, uma carta real, endereçada cuidadosamente, caligrafia desconhecida. Dentro havia uma única página e um remetente que eu não reconhecia. As palavras eram breves, contidas e perturbadoras em sua calma. Não era um pedido de desculpas, não era uma súplica. Era um reconhecimento da verdade, do que havia sido escondido e das consequências agora inevitáveis. Mas a última linha me parou. Havia mais coisas que eu não sabia, e outra pessoa sabia disso muito antes de mim. Dobrei a carta lentamente, meus pensamentos acelerados, não com raiva, mas com um renovado senso de clareza. A história que eu pensava ter terminado naquele momento público não estava finalizada. Ainda não. Ainda havia camadas sob a superfície. Ainda havia escolhas a serem feitas sobre quanta verdade eu estava disposto a descobrir e o que poderia me custar fazer isso. Fiquei perto da janela, enquanto o sol nascia, a cidade acordando ao meu redor. E entendi algo com certeza absoluta. Ir embora tinha sido a escolha certa. Mas ficar parado, agora, seria a errada. O que quer que viesse a seguir, eu não enfrentaria como o homem que costumava ser. Eu enfrentaria nos meus próprios termos. Passei muito tempo pensando em como terminar esta história. E a verdade é que não existe um final perfeito. Não há momento em que tudo de repente pareça inteiro novamente. Nenhuma linha limpa onde a dor desaparece e a vida se torna simples. O que existe, em vez disso, é clareza. E às vezes, a clareza é mais poderosa do que o encerramento. O que aprendi com tudo isso é que o silêncio não é fraqueza. Esperar não é perder. E escolher não reagir imediatamente não significa que você é cego ou tem medo. Por muito tempo, acreditei que força significava manter as coisas juntas a todo custo, mesmo quando estavam quebrando silenciosamente. Eu acreditava que ser o calmo, o razoável, era a coisa certa a fazer. Mas a verdadeira força veio quando parei de proteger uma versão da realidade que nunca estava me protegendo em troca.
Não fui embora porque parei de me importar. Fui embora porque finalmente me importei o suficiente comigo mesmo para parar de aceitar uma mentira. Aprendi que dignidade não vem de vencer uma discussão ou humilhar alguém de volta. Vem de saber a verdade, permanecer nela e recusar-se a deixar que ela seja distorcida. Aquele momento não me tornou invencível, tornou-me honesto. E honestidade, mesmo quando dói, tem um jeito de colocar as coisas em movimento que fingir nunca conseguiria. Se você está ouvindo isso e está em um lugar onde algo parece errado, onde você está constantemente explicando desconfortos ou dizendo a si mesmo que está pensando demais, espero que esta história lhe dê permissão para fazer uma pausa e realmente olhar. Não para correr para um confronto, não para queimar tudo, mas para se fazer uma pergunta simples. Estou me honrando? Ou estou apenas sobrevivendo para manter a paz? Às vezes, a coisa mais corajosa que você pode fazer é parar de negociar seu próprio valor. Antes de ir, quero agradecer por estarem aqui comigo durante isso. Compartilhar algo assim não é fácil, e saber que alguém está ouvindo torna isso mais leve do que seria de outra forma. Se esta história ressoou com você, se fez você se sentir visto ou compreendido, eu realmente apreciaria se você apoiasse este espaço se inscrevendo no canal. Essas histórias existem para que as pessoas não se sintam sozinhas em momentos que são ensinadas a esconder. E seu apoio ajuda a mantê-las vivas e alcançando outros que possam precisar delas. Se quiser compartilhar, me diga de onde está assistindo ou deixe uma mensagem simples nos comentários. Às vezes, até poucas palavras são suficientes para lembrar alguém de que não está no escuro sozinho. Este capítulo da minha vida está fechado, mas a jornada adiante ainda está se desenrolando. E pela primeira vez em muito tempo, estou caminhando para ela sem medo, sem fingir e sem abrir mão de pedaços de mim mesmo, apenas para deixar os outros confortáveis. Obrigado por ouvir.